Fala galera, Leandro aqui. Muito se fala que você deve colocar na sua carteira boas ações pagadoras de dividendos, né? Quem nunca deve ter ouvido isso aí quando começa a investir em ações na Bolsa de Valores. Mas a questão é, como é que você vai identificar uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos? Como é que você sabe? Como é que você analisa? O que que você tem que olhar para saber se de fato faz sentido para uma carteira focada em dividendos, tá? Na segunda-feira passada, eu fiz essa aula aqui, ó, dentro da comunidade 500 Pratas, a aula 37, as melhores ações para dividendos. Cara, eu dei uma aula muito legal sobre como a gente analisa. E eu vou disponibilizar essa aula aqui para vocês agora, tá? A aula é bem extensa, ela tem 1 hora, só que eu vou disponibilizar a parte mais importante, que é onde eu ensino você a analisar os indicadores. Lembrando que a gente está na aula 37 já da comunidade 500 Pratas, que é a aula que eu falei as melhores ações para dividendos, né? Sempre eu trago ou faço uma análise de mercado, mostro a minha carteira de investimentos também e faço um estudo, ó. Na aula 36, por exemplo, ainda tem ações baratas, vale a pena alugar ações, uma aula de 1 hora. Queda do dólar, prejuízo Petrobras, pressão, onde investir, dólar a 5,80, onde investir, análise do mercado e minha carteira pessoal, como fazer a transição de acumulação de patrimônio para fruição. Cara, todas essas aulas aqui, que geralmente dá 1 hora de aula, a live, às vezes passa mais, passa até disso, né? Você vai ter acesso ao se tornar membro aqui da comunidade 500 Pratas. Só você botar o QR Code a câmera nesse QR Code que aparece aqui, ou aqui para você, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição também. Bom, fique aí então com a aula que eu dei. Eu vou abrir essa aula da comunidade, mas eu vou abrir aqui para vocês no YouTube a parte que eu explico como encontrar uma ação de dividendo. Aquela história, né? Pra gente começar a analisar as empresas, as melhores empresas para receber dividendos na bolsa, eu tenho que ter um ponto de partida, tá? Houve uma época, assim, que eu até criticava um pouco mais quem usava o indicador dividend yield como filtro. Hoje eu não critico tanto porque eu vejo assim, não tem problema você fazer isso se você usar como um ponto de partida. Eu entendo que são muitas empresas na bolsa, né? Tem mais de 500 empresas na bolsa. Então, é complicado você não ter um ponto de partida, né? Você não saber, pô, mas qual empresa que eu começo a olhar? Então, é um bom caminho você fazer um filtro ali de dividend yield, talvez você consegue já ir selecionando. Mas eu, particularmente, eu não uso o filtro de dividend yield e eu vou mostrar para vocês aqui qual é o caminho que eu faço. O que eu mais gosto é de filtrar por tamanho da empresa. Por quê, gente? Porque na Bolsa de Valores é natural que as maiores empresas elas foquem em pagar dividendo, tá? Veja bem, não é uma regra. Não quer dizer que uma empresa pequena ela não vai pagar dividendos. Mas geralmente são as maiores que pagam. Porque olha só, a Bolsa de Valores ela é um pouco diferente do mundo do empreendedorismo que não está na Bolsa de Valores, né? Porque a gente pega, por exemplo, as empresas pequenas da Bolsa, elas têm lá abaixo de 5 bilhões de reais de valor de mercado, né? É por aí. Tem umas bem pequenas mesmo, que é abaixo de 1 bilhão. A empresa tem lá 500 milhões, 400 milhões de reais de valor de mercado. Mas se você for parar para ver, eu tenho amigos aqui em Joinville, por exemplo, que tem restaurante, que tem padaria, né? Que tem empresa que, sei lá, teria que fazer um valuation ali, mas a empresa deles deve valer 10 milhões de reais. Então, se eu for comparar uma empresa de um restaurante que vale 10 milhões de reais, comparar com o tamanho de uma empresa da bolsa, é nada, né? É isso aqui. Só que os caras vivem da renda desse restaurante, ou seja, eles vivem do dividendo, da distribuição de lucro. Então, é uma empresa de 10 milhões de reais que já distribui dividendos, que não busca mais crescer, né? Veja bem, se eles tivessem intenção, eles poderiam pegar, o restaurante está lá, dando lucro pra caramba. Eles poderiam segurar uma parte desse lucro do restaurante e abrir um novo restaurante lá no outro bairro, né? E ir criando uma rede de restaurantes. Mas não é o objetivo do dono. O objetivo do dono é ficar com aquele restaurante ali, porque muitas vezes depende dele, ele trabalha lá dentro, ele gerencia, então, né, às vezes é familiar a coisa. Então ele não tem ideia de expandir mais. O que ele faz? Ele faz retirada. Porque um restaurante, vamos imaginar que um restaurante lá dá 100 mil reais de lucro no mês, né? O restaurante vale 10 milhões, estou jogando o número aqui.
e dá 100 mil reais de lucro no mês, tá? Cara, isso já tirando salário, né? Porque Prolabore, já tirou Prolabore, já tirou o salário dos donos, já tirou o salário dos funcionários, tirou todo mundo e ainda assim deu um lucro de 100 mil reais no mês. O que ele poderia fazer? Ele podia pegar esses 100 mil, deixa no caixa, no outro mês ele vai ter 200, depois 300, depois 400, depois 500, depois ele abre um outro restaurante. Só que o objetivo dele não é abrir outro restaurante. Então o que ele faz? A cada 3 meses ele vai lá, olha, ó, tô com 200, tô com 250, tô com 300 mil aqui no caixa, o que eu vou fazer? Não quero mais expandir. Ah, tudo bem, às vezes tem uma reforminha para fazer aqui, uma coisa tal, dá uma incrementada ali no próprio restaurante, mas se não tem o que fazer, distribui. Vai para o bolso do acionista, vai para o bolso do dono do restaurante esse dinheiro. Isso aí seria um restaurante com um payout de 100%, ou seja, todo o lucro está distribuindo. Ele não está segurando o lucro para crescimento, ele está distribuindo tudo. Eu estou falando de uma empresa pequena, perto das empresas da Bolsa, uma empresa de 10 milhões. Agora, isso que eu estou dando exemplo para vocês é no mundo do empreendedorismo fora de Bolsa. Agora, pensa comigo, o que uma empresa vai fazer na Bolsa? Vai levantar capital com objetivo de crescimento. Porque existem 3 formas de uma empresa crescer no Brasil com recurso de terceiros. Se a empresa não está a fim de esperar um longo prazo para ir acumulando caixa para crescer de forma orgânica, ela cresce com recursos de terceiros. Eu posso fazer isso via empréstimo do banco, só que geralmente isso custa um pouco mais caro. Eu posso fazer isso via debentures, né, que é a emissão própria de dívida. Então a própria empresa emite títulos de dívida e paga juros por isso, geralmente sai mais caro. Ou eu posso expandir meu capital da forma mais barata que existe hoje, que é via a abertura de capital, IPO, né? Então eu levo a minha empresa para a Bolsa de Valores e aí sim eu consigo captar muitos recursos de forma barata, porque eu não preciso pagar juros para isso. Geralmente eu troco por uma parte do capital da empresa. Então veja que o que leva uma empresa, na maioria dos casos, para a Bolsa de Valores? Objetivo de crescer, tá? Tudo bem, tem os casos que o sócio majoritário já cresceu, a empresa ele está a fim de sair de dentro da empresa, ele quer vender uma parte, quer diminuir a exposição dele, daí ele não vai usar esse dinheiro para crescer, ele vai simplesmente pegar esse dinheiro para ele. Agora, na maior parte dos casos, a empresa ela busca dinheiro na bolsa para conseguir reinvestir no próprio negócio e trazer crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Para que você tenha noção que a maior parte das empresas pequenas na Bolsa de Valores, eles não têm o objetivo de distribuir dividendos ainda. O objetivo é ter crescimento. Lá no futuro, quando eles tiverem um capital grande, né, um patrimônio grande, que não tem muito para onde crescer, meio que estagnou ali, né? Chegou no limite do que o setor permite, aí não tem mais o que fazer não tem mais por que ficar segurando o caixa. Aí começa a distribuir para os acionistas e vai crescendo de forma orgânica, tá? Então assim a gente começa aqui a entender como que uma empresa ela foca mais em dividendos ou não. Tá tranquilo isso aí? Tem alguma dúvida? Então beleza, então é dessa forma que a gente vai encontrar, né? A gente vai começar, já que tem esse princípio que eu passei aqui, que geralmente as maiores empresas é que vão pagar dividendos, então eu gosto de fazer o filtro da maior para menor, entendeu? Eu pego a maior empresa da bolsa e venho descendo para ver se faz sentido a distribuição de dividendos. Então vamos lá, para isso eu posso usar eu vou usar aqui o filtro pelo site Fundamentos para ver quais são as maiores. Inclusive levei um susto quando abri hoje o site Fundamentos, né? Porque não tinha visto ainda que eles reformaram, achei que ficou muito legal. Nem deu tempo de explorar, agora mesmo faz uns 5 minutos que eu abri, tá? O site Fundamentos é um site, se não o mais antigo da internet aí, né? De análise fundamentalista. Inclusive aqui, ó, vem aqui investimento consciente, para quem não conhece, que tá aqui, ó, tutorial, videoaula bastante didático sobre indicadores fundamentalistas utilizado no site Fundamentos, criado por Leandro Cabral do canal 500 Pratas. Eu que fiz o tutorial aqui que tá lá no YouTube, a maioria conhece, né? Para interpretar os dados aqui do site, tá? Então vamos lá, gente. Eu venho aqui em ações, ó, e deixa eu aqui, ó. Eu gosto de vir aqui, ó, empresa. Aí aqui tem a busca avançada, né? E eu vou buscar sem filtro nenhum, tá? Por quê? Porque daí aqui eu consigo pegar as maiores. Então eu vou lá em patrimônio líquido. Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó.
Ó, patrimônio líquido. E eu vou colocar da maior para menor. Por quê? Eu posso até pegar por valor de mercado, só que valor de mercado não quer dizer que a empresa é grande, quer dizer que o valor de mercado dela é alto. Agora, se eu tenho uma empresa que ela tem o PVP 10, veja que ela está sendo negociada 10 vezes o tamanho dela, entendeu? O patrimônio líquido dela. Tem empresas que têm o PVP 2, então está sendo negociado 2 vezes o patrimônio líquido dela. Então, quando eu olho direto pelo patrimônio líquido, eu consigo de fato entender o tamanho dessa empresa. E a maior empresa da Bolsa de Valores hoje é a Petrobras, tá? A Petrobras aí, né, que tem um patrimônio líquido de 373 bilhões de reais. Eu vou usar esse filtro aqui, eu vou usar o Oceans 14 para a gente começar a analisar. Então vamos ver, por exemplo, se a Petrobras é uma boa empresa para quem quer viver de dividendos, né? O que eu gosto de olhar aqui, galera? Primeiro de tudo, vocês têm que entender. Pensa no restaurante que eu acabei de falar para vocês. Eu falei que o cara vai lá e tira 50, 100 mil todos os meses do restaurante dele e bota no bolso dele, né? Tira do restaurante e leva para a pessoa física. Como é que ele consegue fazer isso? Como que ele consegue tirar esse dinheiro do restaurante? Ele consegue fazer isso porque o restaurante dá lucro. Se o restaurante não desse lucro, se ele tivesse um restaurante de 10 milhões lá, que ele vende lá 500 mil no mês de almoço, e ele vai pagar todos os custos e ele gasta 500 mil para pagar, não sobra nada. Se não sobra nada, ele não tem nada para distribuir. Então, gente, isso é princípio básico. Não existe dividendo consistente sem lucro. Se você vê uma empresa que é uma puta pagadora de dividendo e que não dá lucro, tem coisa errada. A empresa ela tá fazendo dívida para distribuir. Alguma coisa tem errado aí, você tem que achar o furo, tá? Empresa de dividendo tem que dar lucro. Se eu for olhar a Petrobras é uma empresa que quando dá lucro, ela dá muito lucro, né? Só que olha só, eu pego de 2003 a 13, ela foi uma empresa que ela não teve crescimento de lucro. Significa que alguém aposentado com a Petrobras passaria nesse período aqui 10 anos sem ter aumento de salário. Isso aqui já é uma informação importante, né? A gente tem que levar isso em conta. Depois ela deu prejuízo. Aqui, provavelmente, a pessoa não teria salário. Quando dá um pico, paga um salário que vai lá na lua. Agora, o que eu consigo ver olhando a linha amarela, que eu posso até tirar isso aqui e focar só no amarelo, que é a linha do lucro. O que eu consigo ver aqui? Que é uma empresa que às vezes eu vou receber dividendos sem crescimento, talvez às vezes eu não receba, talvez às vezes eu receba uma bolada de dividendos. É uma loucura. Aí você começa a analisar, faz sentido isso para você? Para alguém que está ainda, né, muito jovem, muito jovem não, mas que ainda está num período num cenário que está em atividade, que ainda trabalha, que já tem dividendos entrando ali, mas se precisar, né, consegue vir um salário lá do trabalho, beleza, talvez até funcionaria. Olhando só aqui, por enquanto. Não avancei ainda, tá? A primeira empresa eu gosto de gastar um pouquinho mais de tempo. Nas próximas a gente vai mais rápido porque vocês já entendem a lógica. Agora, eu sei que eu tenho vários de vocês aqui que tem mais de 60 anos que me acompanham aqui e que às vezes já estão com patrimônio formado, já estão querendo parar de trabalhar. Aí você tem que entender o seguinte, será que faz sentido isso pra você? Porque imagina, você tá aqui, né, em 2011, ganhando dividendo pra caramba da Petrobras, lá na Europa, curtindo a sua vida. De repente a Petrobras diz, agora não vou mais pagar dividendo, tá? Porque eu não tive lucro, vou pagar dividendo da onde? E aí, como é que fica? É a mesma coisa que a empresa diz, infelizmente esse ano eu não vou conseguir te pagar o salário do ano, tá? Porque não tá dando aqui. Então, assim, tem que ver se isso funciona pra você, né? E aí, é claro, não quer dizer que você não vai ter, mas você tem que ter um percentual menor. Agora, isso aqui eu olhei só o lucro. Agora, vamos olhar o que aconteceu nos dividendos para ver se faz sentido. Eu consigo vir aqui, em dividendos da Petrobras e olhar a distribuição, E foi algo mais ou menos parecido, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse... Não, aqui. Aqui, ó. 2003 até 2013, basicamente eu não tive aumento de salário, né? Então veja que um pico eu tive aqui em 2006, ela pagou 1,4 de dividendo. Então eu sempre gosto de transformar isso aqui num salário. Imagina que alguém estava lá recebendo R$10.400 por mês de dividendos da Petrobras, né? Claro que você não recebe mensalmente, mas pega tudo que você recebeu, divide por 12,
estava dando mais ou menos 10.400 por mês seu salário. Então, no próximo ano, você recebeu 6.800 por mês. Depois você recebeu 2.600 por mês. Depois, R$ 1.000,40 por mês. Depois, 9.900 por mês. E por aí vai, né? Eu mudei os números aqui, mas deu para entender, né? Só multiplica isso ali. Deu 9.900, aqui deu 8.700 de salário, aqui deu 5.200 de salário e por aí vai. Agora, veja que o ano vai passando e o salário não vai aumentando, não tem consistência. Aí, chegou em 2015, como eu falei, ó, não tem salário. 2016 não tem salário. 2017 não tem salário. Depois volta a pagar. Beleza, em 2022 pagou um puta de um salário, né? O cara que estava posicionado aqui, chegou aqui, beleza. Se a gente for fazer a mesma conta aqui, deu um salário de... Eu tô multiplicando aqui, né, por 10 mil, deu ali 130 mil de salário. Caramba, né? Por mês. Seria um absurdo de um salário, né? Muito alto comparado com o que o cara ganhava antes. Agora, é isso, essa loucura. Agora pagou muito. Será que vai pagar daqui pra frente? Eu não sei. Realmente eu não sei, não tem como dizer. Porque é o tipo da empresa que ela é muito inconsistente. Então a pergunta que fica é, serve para dividendo isso aqui? Para mim não serve. Se for para colocar na carteira para receber dividendo, tem que ser um percentual muito baixo. Por quê? Porque eu não tenho certeza se eu vou receber. Nenhuma empresa eu tenho certeza. Mas essa aqui, ela pelo histórico, ela me dá sinais de que eu não vou ter consistência no meu dividendo. Que vai oscilar muito, às vezes eu vou receber pra caramba, depois eu vou passar 2, 3 anos sem receber nada, entendeu? Agora, se a gente for ver, né, o lucro dela, porque o dividendo vem do lucro. Não tem o que fazer, não tem como inventar milagre. Se eu for dar uma olhada aqui, ó, vou dar no trimestral aqui. Olha lá, ó. Ela fechou esse trimestre com 2,5 bilhões de prejuízo já a Petrobras, né? Teve o seu pico em 2020 aqui e tal, e agora já foi. E aí, vai pagar dividendo da onde? Não tem como pagar dividendo se não dá lucro. E vai começar a queimar caixa, entendeu? Tem caixa para distribuir esse dividendo, pelo menos? Vamos dar uma olhada lá. Então veja que eu tô fazendo... Não é só você olhar o indicador de dividend yield. Você tem que olhar onde é que está o dinheiro, da onde que a empresa está tirando o dinheiro. É isso que eu tô fazendo aqui. Porque se ela não tem de onde tirar dinheiro, cara, não pode te pagar dividendo. Não faz sentido. É insustentável isso, entendeu? Então vamos lá. Eu dou uma olhada na disponibilidade dela. Beleza, tem um caixa de 67, mas tem uma dívida de 330, então tem uma dívida líquida de 263. Ou seja, tá endividada pra caramba, né? O indicador de dívida líquida por EBITDA tá 1,13, até não é tão alto. Mas já teve bem melhor, né? Se a gente for ver aqui, ó, os anos, ao longo dos anos, em 2016, que a Dilma praticamente quebrou a Petrobras, chegou em 32 vezes a dívida líquida por EBITDA. Ninguém sabe como que a Petrobras se salvou, né? Depois da situação crítica que ela chegou em 2014, 15, 16. Depois ela reduziu a dívida. E agora ela tá voltando, ó. Tá voltando, já tá com o indicador 1,13, já tá dando prejuízo. Ou seja, dividendo da Petrobras, só se ela virar o jogo agora, porque senão cada vez vai ficar mais difícil ela pagar e provavelmente já vai acabar essa festa aí de dividendo alto da Petrobras. E aí, se eu for olhar o indicador dividend yield da Petrobras, o que eu vou ver? Eu vou ver algo que encanta, né? Que deixa o investidor iniciante impressionado, porque em 2022 ela pagou 70% de dividend yield. 2023 deu 18%. 2024 já caiu para 6,70, mas ainda está muito bom. Só que a questão é, pelo que eu vi aqui, o que você acha? Vai continuar pagando dividendo ou não vai? Não preciso olhar indicador dividend yield. Eu olho onde é que está o dinheiro da empresa. Tem dinheiro para me pagar dividendo? Não tem? Como é que está indo as coisas? Pronto. É simples assim. E não serve para nada o indicador dividend yield se eu estou olhando... Não é que não serve para nada, mas vai servir para eu comparar só quanto que o mercado está pagando por ela em relação a quanto que ela distribui. Só para isso, mais nada. Agora, se ela vai ser uma boa pagadora de dividendos, não é o dividend yield que vai me dizer, tá? Aí eu acho assim engraçado, às vezes, aí o Barsi vai lá e coloca uma regra. Não, empresa boa é empresa que o mínimo tem que ser, eu acho que é 6% de dividendo que ele usa. Aí o cara escuta o Barsi falar isso
e coloca um filtro ali na internet, pega todas as ações de 6% de dividendo e acha que é bom. Na mente do cara, o Barsi só olha o indicador dividend yield. Jamais ele faria isso. Ele olha... Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o comecinho do que ele vai olhar. É claro que ele finaliza, de repente, um dos critérios é o 6%, que para mim isso não faz sentido também, mas tudo bem, ele colocou essa regra lá, e um dos critérios é o 6%. Mas com certeza não é a única coisa que se olha. Tem muito mais coisas por trás, assim como a gente está vendo aqui, tá? Então vamos lá, para mim eu descarto a Petrobras. Não usaria para dividendos. O segundo maior patrimônio líquido é da Vale. Vamos ver a Vale. Vamos ver as principais aqui. Agora vocês já começam a entender se a empresa faz sentido para dividendo ou não. Depois a gente vai olhando as que vocês vão pedir aí, tá? Vamos lá. A Vale, então. Então tá, eu fui pelo patrimônio líquido, é uma empresa grande, uma empresa madura, pode pagar dividendo. Primeira coisa que eu vou olhar, vamos lá. Lucro. Paguei a linha da receita, quero ver o lucro, tá? Então é a mesma coisa, gente. Às vezes dá lucro, às vezes não dá, não dá, cresce, não cresce. Eu já sei que vai ser mais ou menos padrão Petrobras. Quando paga, paga pra caramba. Quando não paga, não paga. Então tu vai ter um salário que... Veja bem, tu não pode estar na linha ali, né? Ó, Leandro, consegui montar uma carteira aqui, tô recebendo 10 mil reais por mês de dividendos. Maior posição é Petro e Vale. E eu vivo com 8, então eu deixei 2 de gordurinha. Não vai dar, cara. Vai chegar um momento que, beleza, ó, aqui, ó. 121 bilhões, né? Beleza. Vamos dizer que o cara tá recebendo um puta de um dividendo aqui. Depois aqui, ó. Se ele tava só com uma 20% de gordurinha, já fudeu, já vai chegar na linha. Aqui ele já vai se enforcar, não vai mais ter salário do mês para pagar as contas, tá entendendo? Porque a empresa é muito volátil, né? Não quer dizer que é ruim, mas você tem que cuidar se você vai usar esse tipo de empresa para viver de dividendos. Agora vamos lá. Vamos dar uma olhada no dividendo que ela pagou. Ó, é isso, ó. Paga pra caramba, depois não paga mais nada, depois paga um monte, depois da redução de salário. Aí eu posso fazer a continha, né? Ó, 2,88. Vamos dizer que o cara se aposentou aqui ou botou uma posição na Vale que estava recebendo R$ 2.880 por mês de dividendo. No outro ano ele vai receber 2.270, 1.800, 1.890. Depois o salário dele foi R$ 170 por mês em 2016. Aqui deu boa, né? Recebeu 14 mil reais por mês. Depois já caiu para 7.500. Né? Eu acho que eu mudei a fórmula da multiplicação aqui. Isso, 1.800. Aqui foi... tá certo. E aqui já caiu um monte, né? Já foi lá para um salário de 6 mil, depois foi para 7 e por aí vai. Então veja que você oscila muito. É meio complicado usar uma empresa dessa para viver de renda. Claro que, se você entende o que está fazendo, putz, eu entendo que ela depende do ciclo da commodity, me especializei na commodity de ferro. Tô vendo aqui que vai bombar. Posso me posicionar mais nela, vou receber dividendo pra caramba. Quando eu acho que o ciclo da commodity foi embora, eu vou diminuir a exposição e vou levar para outra. Mas aí você começa a ter que fazer uma carteira mais dinâmica, tá entendendo? Não é aquela carteira que deixa rodar sozinha. Vamos lá, desculpa aí. Aqui, gente, eu tô fazendo análise pelo lucro líquido. Por quê que eu tô usando o lucro líquido, tá? Porque a legislação, a lei das SAs, a lei 6808, né? Ela pede que você tem que distribuir dividendo de ações de acordo com o lucro líquido, tá? O lucro líquido é o critério legal para distribuir ou não. Só que o dinheiro mesmo, ele sai daqui, tá? Ele sai do fluxo de caixa, ó. Você pode apagar tudo isso aqui e deixa só o fluxo de caixa livre. Sai daqui o dividendo, tá? Então, esse gráfico aqui, ele pode ser um pouco mais alinhado com o gráfico de dividendo, ó. Ó, em 2011 teve um pico, foi mais ou menos aqui, ó, teve um pico, tá? Depois, em 2015, ela não pagou nada, tá vendo? Aliás, aqui foi lucro, né? O dividendo tá lá em cima. Isso. Ó, 2015 para 2016 quase não pagou, que foi quando eu tive um fluxo de caixa menor, ó. 2021, o fluxo de caixa foi lá em cima. Aí o dividendo de 2021 foi lá em cima, tá vendo? Então, o dividendo, ele é mais relacionado com o fluxo de caixa.
Aqui eu já avancei um pouquinho. Se estou fazendo uma análise, eu vou olhar lucro líquido e vou olhar também fluxo de caixa livre, tá? Para eu conseguir entender como é que está se comportando essas duas coisas. Agora, a decisão da empresa é por fluxo de caixa. O gestor vai olhar isso aqui e vai decidir se ele distribui dividendos ou não. A legislação vai controlar com base nisso aqui, porque, por exemplo, tem que dividir no mínimo 25% do lucro. Eles vão calcular 25% em cima dessa linha, tá? Que é do lucro líquido, que é a linha contábil e não a linha de fluxo de caixa. Então aqui eu já avancei um pouquinho mais na análise da Vale. Mas a gente pode ver que meio complicado usar ela para dividendos, tá? É muito bom quando paga, mas quando não paga complica. O lado bom dessas empresas é que elas são baratas, né? Elas sempre negociam com margens mais baixas, com múltiplos mais baixos, quer dizer, porque elas são mais arriscadas. E aí o dividend yield vai lá em cima, né? Ó, quando paga muito, deu 24%, 10%, 8%, 12%. Realmente, o dividend yield é sensacional, o número aqui, né? O indicador. Mas você sabe que você vai ter alteração de salário pra caramba, tá? Então tem que ficar ligado nisso. Vamos ver qual que é a próxima aqui. O Itaú. 185 milhões de patrimônio líquido. Então vamos lá. Ó. Aqui é um pouco diferente a história, né? Aqui eu consigo ver o quê? Uma linha reta para cima praticamente. Só em 2020 que foi a pandemia que quebrou essa linha, que tá explicado, né? Agora o resto é para cima. Ou seja, de acordo com o lucro líquido, essa empresa tem condições de me pagar um salário crescente há anos. Então aqui a coisa já mudou, já começou a ficar interessante, tá? Olhando essa linha do lucro líquido, eu já posso dizer para vocês que é uma empresa que serve para dividendos. Só que eu não vou bater o martelo ainda. A gente tem que olhar mais coisas, tá? Então, eu posso olhar, por exemplo, o quanto, se ela está distribuindo ou não, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Primeiro deixa eu olhar os dividendos aqui, ó. Olha só. Aqui eu já vejo uma coisa um pouquinho diferente aqui, né? Eu consigo ver que os proventos, eles crescem, tá vendo? Deu uma reduzida aqui, né, depois de 2020, porque foi um cenário um pouco mais complicado, os bancos ainda estão se alinhando com aquilo, mas se a gente for ver até antes de 2020, olha o que eu tinha aqui, ó, o salário crescente. Então o cara que se aposentou lá atrás, ó, 11 centavos, vamos dizer que ele recebia 11 mil por mês de dividendos do Itaú. 11 mil por mês, no outro ano 17 mil por mês, 12 mil por mês, 17 mil, 19, 51 mil reais por mês, 30, 51, 54, 58. Você está vendo o aumento de salário da pessoa? 93 mil reais por mês, 100 mil reais por mês e por aí vai. Então, tu vê crescimento. Tudo bem, teve essa oscilação aqui. Foi um cenário que complica um pouco, só que aqui, ó, alinha e vamos para cima de novo. Vida que segue, provavelmente vai manter esse fluxo aqui. Aqui eu vejo dividendo, e aí eu posso dar uma olhada no payout, que o payout é quantos por cento desse lucro líquido está sendo distribuído, né? E aí eu vejo que até 2020 ele estava distribuindo bastante, 64%. Ele reduziu muito aqui, ó, depois da pandemia, né? Para segurar um pouco mais de caixa, tal, e por aí vai. Então começou a distribuir 26% do lucro e já voltou a subir, ó. Ele nem distribui todo o percentual do lucro. Veja que de 2009 até 2016 ele distribuía 30 e em média ali 30, 35%, né? Ou seja, uma menor parte do lucro ele estava distribuindo. E ainda assim, de 2019 a 2015, eu vi dividendo sair de 30 centavos para 93 centavos. Ou seja, essa coluna aqui poderia ser muito maior se ele distribuísse tudo. Então aqui, gente, não tenho o que dizer, é excelente para dividendos uma empresa dessa. Você vai ter aumento de salário ao longo dos anos, né? E se a gente, é claro que aqui eu estou olhando para o passado, a gente tem que analisar para ver se a empresa tem perspectiva de continuar nesse jogo. Tem, né? Se a gente for analisar, Itaú não tem como eu dizer assim, eu acho que o Itaú vai estagnar, vai quebrar, vai ter dificuldade. Não consigo encontrar isso quando faço uma análise fundamentalista de Itaú, entendeu? Então,
É isso, gente. Aqui a gente achou uma primeira empresa e agora vocês começam. Meu objetivo aqui, você pode até dizer, Leandro, mas isso aí eu já sabia, porque todo mundo no YouTube fala que Itaú é bom para dividendo. Mas por que que é bom de dividendo? Você tem que conseguir entender esse. E também ver se faz sentido, né? Porque talvez você vai olhar isso aqui e vai dizer, mas eu não gostei dessa oscilação aqui, Leandro. Aí já começa a ser um pontinho negativo para você, entendeu? E aí você já começa a ter argumento aqui até mesmo para discordar de alguém que fica falando aí que o Itaú é a melhor de todas, tal. É a melhor. É a melhor não. É excelente para dividendos, mas não é perfeita. Tem a oscilação também. Então a gente tem que olhar isso, tá? Vamos lá. Então achamos uma primeira empresa para dividendos. Vamos dar uma olhadinha no Banco do Brasil, que é o próximo, e daqui a pouco eu vou já começar a pegar as de vocês aí, tá? Responder as dúvidas e pegar as empresas que vocês pediram. Vamos ver o Banco do Brasil. Que também é famoso na internet aí por ser uma boa empresa para dividendo, né? Ó, vamos lá. Primeiro eu vou apagar tudo aqui e vamos dar uma olhada no lucro líquido. Tem mesmo cenário do Itaú, né? Eu tenho um aumento de lucro líquido, então provavelmente eu vou ter aumento de dividendo, vou ter aumento de salário estando aposentado com o Banco do Brasil. Então, primeira informação, show de bola, tá? Vamos ver se ele, como é que comportou os dividendos de Banco do Brasil ao longo dos anos. É isso, ó. Eu até tive uma certa estagnação aqui de 2006 até 2015, né? 2016 ali, que foi a época da crise, sofreu um pouquinho mais. Mas depois voltou a crescer e voltou a crescer muita força, né? Olhando de uma forma geral aí a longo prazo, eu posso dizer que sim, é uma empresa que talvez oscilou um pouquinho mais aqui que Itaú, mas que eu tive aumento de salário ao longo dos anos. Eu recebi mais dividendos, entendeu? Isso que eu digo é assim, a pessoa montou uma posição aqui em 2003, 2002, 2000, lá atrás, para se aposentar. E aí ela conseguiu receber muito dinheiro de dividendo ao longo dos anos e ainda esse salário vem aumentando. É isso que a gente tem que procurar empresas que provavelmente vão se comportar assim daqui para frente, entendeu? Então legal aqui. Vamos ver quantos por cento que ele distribui. Se ele distribui tudo, se não distribui. Olha lá o payout dele, ó. Bem redondinho, né? Bem redondinho. Só em 2016, na crise ali, que ele segurou um pouco mais. Chegou com um payout de 25%, que é o mínimo legal, por lei, né? Mas em média ele distribui um payout de 40%. Agora olha só, eu consigo... O Banco do Brasil é um banco que negocia metade do preço do Itaú. Porque é mais arriscado, é uma estatal, né? Aí se eu for olhar o dividend yield... Dividend yield fica ali, ó, num patamar bem legal. Inclusive agora tá acima de 12, né? Tá muito bom o dividend yield dele. Mas ele nem tá distribuindo tudo que ele lucra. Ele tá distribuindo só 40%, ou seja, isso aqui tem potencial para ir para quase 30% esse dividend yield. Então, assim, tem histórico, oscila um pouquinho, mas tem histórico. Tem preço bom para me dar um retorno interessante em termos de dividend yield. É uma excelente empresa para dividendos, tá? Tanto que são as duas que eu tenho na carteira com esse objetivo, né? Eu tenho não Itaú, eu tenho Itaúsa, mas dá no mesmo, tá? Porque a Itaúsa vive dos dividendos que ela recebe do Itaú, então dá no mesmo. Então Itaúsa e Banco do Brasil, por exemplo, são as duas empresas de banco que eu tenho na carteira, com foco mais em dividendos. E tá aqui o motivo agora para vocês. Deixa eu ver mais uma aqui, ó. Vamos pular os bancos, porque tem Bradesco. Vamos pegar aqui uma... Ó, a Eletrobras, por exemplo, tá entre as maiores aqui, né? Elet 3, vamos pegar aqui, ó. Primeiro vamos ver se tem lucro. Se não tiver lucro, não dá. Ó, incomoda um pouco, né? Às vezes dá lucro, aqui não dá quase nada, aqui dá um monte, aqui não dá quase nada. Banco não tem fluxo de caixa, é diferente a contabilidade do banco, tá? Agora aqui a gente já pode olhar o fluxo de caixa. Vamos ver se isso aqui é só contábil, se o lucro de caixa se ajusta, tá? Ó, posso tirar tudo isso aqui, vou deixar só o livre ali, ó. Fluxo de caixa livre. É uma bagunça, né? Às vezes dá, às vezes não dá, cresce, não cresce. Então o dividendo provavelmente vai ser mais ou menos bagunçado, né? Vamos ver o dividendo pago. Ó, é isso, ó. A barra azul é o que pagou de dividendo, né? Então tem ano que o cara tem um puta de um salário, depois ganha menos, aí fica anos sem receber nada, e ganha, e não ganha. Ou seja, não serve para dividendo. Complicado, né?
Ah, é empresa de energia, ó. Mas não são todas as empresas de energia que servem para dividendo. A gente tem que olhar, vamos ver o payout dela. Ó, payout também às vezes paga, às vezes não paga. Então não é empresa para dividendo, tá? Se eu for ver o dividend yield, também, né? Totalmente aleatório. Pronto, matou, não dá, não tem condições nenhuma de botar uma empresa dessa na carteira para dividendo. Ambev aqui, ó. Ambev é uma gigante, né? Vamos ver a Ambev por último aqui, daí eu começo a ver as que vocês perguntaram aí. Ó, primeiro vou ver lucro. Cresce, né? 2017 deu uma patinadinha aqui, mas cresce, então. Primeiro sinal positivo. Aqui eu já diria que ela provavelmente vai ser boa para dividendos. Vamos ver se tem fluxo de caixa livre. Então eu apago tudo aqui. Olha que coisa mais linda. Tem crescimento de salário? Tem condições de crescer o salário do acionista? Sem dúvida tem. Desde 2005 essa empresa cresce uma rampinha lisa, né? Praticamente uma rampinha lisa aqui, ó. O fluxo de caixa dela. Vamos ver como é que ela está distribuindo isso. Se ela está distribuindo, se não está. Então eu vou lá em dividendos, ó. Olha aqui as barras azuis do dividendo. Imagina, tem aumento de salário ou não tem? Olha a barra azul e imagina você com esse salário aqui, tamanho dessa barra em 2005, depois o que aconteceu com o seu salário? Você não aportou mais na Ambev, você não aumentou a participação. O seu salário vai acontecer isso aqui, ó. Então, assim, uma das melhores. De todas que a gente já viu até agora, talvez a mais redonda aqui, né? Aí eu vou olhar. Vamos ver quantos que ela está distribuindo disso aqui tudo. Ó, bem estável, né? Ali entre 60%, às vezes passa um pouquinho, mas está numa média de 60%. Então é lindo o que ela distribui, é redondo, é quase perfeito. Talvez uma das melhores da Bolsa em termos de consistência. E payout também, bem equilibrado aqui, ó. Isso resulta em quanto de dividend yield? Ó, resulta num dividend yield médio de 4,50. Não é dos melhores, né? Tem empresa aí que tem dividend yield de 6, de 7, de 8. Mas, cara, o que você prefere? Você prefere receber hoje um dividend yield de 10% e nunca mais ter aumento de salário e nem saber se ano que vem você vai ter salário? Ou você ter um dividend yield de 4,5% hoje e saber que provavelmente você vai continuar tendo bons salários por muitos anos e aumentando o seu salário, entendeu? Então, cara, claro que a gente tem que avaliar para ver a condição, né? Se tem como manter esse ritmo aqui. Mas até aqui, a melhor que a gente analisou, tá? Para mim, melhor que Itaú, melhor que Banco do Brasil e tudo aqui em termos de consistência de distribuição, aumento de salário e tudo mais, tá? Então é isso. Deu para pegar a ideia, gente, de como que a gente olha uma empresa para saber se é uma boa pagadora de dividendos, se não é? Eu vou pegar aqui o chat de vocês agora. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aí. Eu vou focar nesse tema de hoje, tá, pessoal? Pra gente não sair muito. Ó, o Robson disse que tem 43, não tem mais idade pra esse negócio de Petro. É isso aí, tem que começar já a pensar já em aliviar, né, Deixa eu ver aqui. Ó, o primeiro que perguntou aqui, ó, o Júlio perguntou da Tupi. Vamos dar uma olhadinha na Tupi. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado aí da aula de como encontrar uma boa ação para pagar dividendo, né? Deixa aqui nos comentários para mim se você aprendeu, se você se sente mais seguro agora. E eu reforço o convite para você fazer parte da comunidade 500 Pratas. Eu costumo dizer para as pessoas que, e os próprios alunos me dizem isso, né? Que a comunidade não é custo, é investimento. Por quê? Porque todas as aulas que eu levo lá e as oportunidades de encontrar ação barata, né? Ou ativos interessantes para você se posicionar e ganhar dinheiro, eu levo para a comunidade. A gente tem um grupo no Discord também, onde tem uma parte lá que só eu falo, né? Então, ó, pessoal, tô investindo nesse ativo aqui, tô investindo ali, tô enxergando uma oportunidade aqui, apresento a minha tese. Se fizer sentido, a pessoa vem junto. E muitas vezes o aluno participa, tem muita gente já ganhando dinheiro aí com
as dicas, as recomendações que eu levo para a comunidade e acaba se pagando a comunidade. Então não é um custo, é um investimento. Lembrando que eu sou economista, sou certificado especialista em investimentos pela Ambima e também sou um consultor de investimentos habilitado pela CVM. Então todas as formas que eu posso te ajudar, deixo aqui na descrição. E o produto que eu tenho mais... o pessoal mais tem aderido ultimamente aqui, com certeza é a comunidade, né? Muita gente nova entra todos os dias e a gente está movimentando. É uma forma que o pessoal encontrou de ficar bem mais próximo de mim. E para quem tem um patrimônio maior, eu tenho a consultoria também. Então, se você tem uma carteira de investimentos aí, está perdido, não sabe o que fazer com o seu patrimônio, não sabe se está bem alocado ou não, me chama aí para uma consultoria que eu organizo a sua carteira para você e deixo redondinho para você entrar na rota de crescimento. E o nosso curso, que sempre me perguntam, eu vou abrir as inscrições em novembro, tá? Na Black Friday nós vamos abrir as inscrições aí com desconto legal para vocês, então vou deixar o link aqui também para você entrar na fila de espera. É isso, galera. Te vejo no próximo vídeo. Fui!